eu sinto que esse vídeo vai mudar alguma coisa dentro de você. Porque eu sei que tem pessoas que elas vivem na espera de que as pessoas que a machucaram, as pessoas que a traumatizaram, as pessoas que fizeram algo que não foi tão legal com elas, a peçam desculpas. Eu sei que tem muita gente aí que tem vivido num poço, eu diria, ou talvez no fundo do poço, porque estão esperando um perdão que talvez nunca virá, ou uma mudança de alguém que talvez não tá pronta pra mudar. E eu sei bem o que é estar nessa posição de querer que as pessoas mudem ou querer ajudar as pessoas, sendo que elas não querem ser ajudadas. E eu espero do fundo do meu coração que você consiga se curar de todas as desculpas que você queria ter recebido, mas não recebeu. E que você consiga seguir em frente apesar disso. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como muitas vezes a gente tem essa intenção de ajudar as pessoas, porém não tem como a gente ajudar uma pessoa que não tá pronta ou que não quer ser ajudada. Eu acredito muito que as pessoas, elas dão o que elas têm e elas dão o que elas podem. E muitas vezes pessoas que teoricamente deveriam nos proteger, né, são as que mais nos machucaram, são as que mais erraram com a gente. E muitas vezes é difícil de aceitar isso, né? A gente fica ali meio que remoendo e não consegue fechar um ciclo, porque você queria que aquela pessoa fosse diferente. Você queria que aquela pessoa te pedisse perdão. Mas, por algum motivo que tá fora do seu alcance, nenhuma dessas coisas aconteceu. E aí você fica sempre voltando nisso, você não consegue fechar essa ferida. É como se ela ficasse sempre aberta. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra te dizer que é hora de seguir em frente apesar de tudo isso. É hora de aceitar as coisas como elas são. É hora de aceitar as coisas como elas foram. Porque essa falta de aceitação das coisas é que vai corroendo a gente, vai consumindo a gente, o nosso coração, a nossa energia vital. E eu acho que nós poderíamos estar colocando a nossa energia, a nossa força em tantas coisas maravilhosas e a gente fica sendo drenado por essas coisas que estão fora do nosso controle. Você não tem como mudar ninguém. Você não tem como fazer uma pessoa ser diferente do que o que ela é. A única coisa que você pode fazer é mudar você mesmo, mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva, a sua mentalidade e colocar limites nessas pessoas. Sim, gente, algumas pessoas, infelizmente, não vão ter como estar na sua vida, né? Você já tentou de várias formas, colocou limites, aquela pessoa não entende. Infelizmente, algumas pessoas, elas vão ter que sair da sua vida. E não porque você não as ama ou porque você não as perdoou. Pelo contrário, eu acredito que você deve perdoar, sim, todas as pessoas que já te fizeram mal. Porque, inclusive, é bíblico, né? Perdoa aí 70 vezes 7. Porque Deus nos perdoou primeiro e nos amou primeiro. E por isso a gente tem a capacidade de amar e perdoar. Porém, nem todo mundo vai poder continuar na sua vida. Porque senão você não consegue fechar esse ciclo. E outras pessoas você vai ter que ajustar as suas expectativas. Porque enquanto você continuar nessa de nossa, fulano, mas você tem que fazer isso, isso e aquilo, e você fica continuamente tentando mudar a pessoa. E se torna até chato, vamos dizer assim, porque a pessoa não tá pronta pra mudar e vocês começam a brigar por causa disso. Eu sei muito disso, gente, porque uma das minhas missões, desde muito nova, se você aqui me conhece, desde que eu sou adolescente, eu sempre tive essa missão, eu acredito que eu nasci com essa missão de ajudar pessoas. Então, eu sei o quanto é doloroso você querer ajudar uma pessoa, querer que ela mude e a pessoa não tá pronta. É uma frustração sem fim. E é uma linha muito tênue entre você ser aquela pessoa chata que fica tentando forçar a goela abaixo as coisas em alguém e você se colocar numa posição de ei, eu tô aqui disponível, se você quiser ajuda. E eu vejo que muito da minha mensagem que eu quero trazer aqui é justamente para isso, para as pessoas que querem mudar, que têm esse desejo no coração, mas elas não sabem por onde começar ou
ainda tá com a mentalidade muito bagunçada, vamos dizer assim, por tudo que ela já passou na vida, enfim. E eu quero te dizer que não importa o tamanho do trauma que você teve. Tem pessoas que passaram por traumas muito significativos na vida, né, coisas assim monstruosas, vamos dizer, e tem outras pessoas que passaram por traumas pequenos, como por exemplo, meu pai trabalhava muito e não tinha tempo pra mim, e isso de certa forma deixou uma marca em mim, deixou uma ferida. Eu quero dizer que independente do tamanho do seu trauma, isso não define quem você é. E você pode usar isso como parte da sua história para fazer as coisas diferentes ou até para ajudar outras pessoas. Eu já passei por um trauma, eu diria, na minha concepção como criança, eu diria que foi moderado. Foi assim que eu o percebi, apesar de, na minha opinião, ser uma coisa grave, sim. E eu, por muito tempo, eu não conseguia acessar isso. Eu lembro que quando eu era adolescente, qualquer momento que a minha mente começasse a ir lá, tipo, bloqueava aquela memória, eu não conseguia ir lá. E aí, na vida adulta, quando eu tive a minha filha, veio com tudo. Porque tava muito relacionado à minha infância e ao fato de ser menina também, e às vezes é uma coisa, um agravante pro tipo de trauma que eu tive. E aí, eu falei, não tem como não olhar mais pra isso. E por um tempo eu senti raiva da pessoa. Eu fiquei pensando, mas por que essa pessoa teve esse tipo de atitude comigo? Por que comigo? E a partir do momento em que eu olhei para a situação de uma forma mais de observador e entendi que as coisas são como são, essa pessoa é assim, provavelmente ela nunca vai pedir desculpa. Provavelmente ela nunca vai nem chegar ao ponto de dizer eu cometi esse erro, né? A partir do momento que eu aceitei isso, que essa pessoa ela é o que ela é, e ela deu ou fez o que é dela, eu consegui perdoar e seguir em frente, sem esperar nada dessa pessoa. E a partir do momento que eu consegui fazer esse movimento, eu consegui perceber o que eu posso fazer que está dentro do meu alcance para que talvez não se repita com a minha filha ou com outras, né, ou com as gerações futuras da minha família. Eu posso educá-la nessa área, de certa forma, sabendo que, claro, sempre a gente dá um melhor, mas as coisas podem sempre acontecer. Existem coisas na vida que vão estar fora do nosso controle, mas, primeiro, eu não fiquei lá naquele lugar de vítima. Eu poderia ficar me vitimizando pro resto da vida, porque isso aconteceu comigo. Eu tinha esse direito, porque de fato fui uma vítima. Porém, é uma escolha nossa ficar nesse lugar. Eu falei, não, eu prefiro que isso aqui não define quem eu sou. Né? Eu não sou menos valiosa ou fui totalmente desprotegida pelos meus pais por conta de que algo assim aconteceu comigo na minha infância. Não. Eu escolhi olhar pra isso e ressignificar e ver, meu Deus, Jaque, como tu foi forte enquanto criança. Passou por isso calada, nunca consegui falar. Consegui contar pros meus pais já adulta, né? Então, quando você olha e faz esse como fosse um reframe, né? Tipo, olha pra situação e você vê como eu fui forte ali. Como eu fiz o que eu achei que poderia ser feito. E que como o que eu estou fazendo o que está no meu alcance para que talvez a minha filha, se caso algo parecido acontecer, ela não sinta que ela precisa passar por isso sozinha, né? Então, você vê que uma vez que você consegue aceitar as coisas da forma que elas são e não esperar nada de ninguém, você consegue seguir em frente e fazer alguma mudança. E hoje eu consigo falar disso, né? Eu falo com amigos próximos, claro, né? Tipo, explico exatamente o que é. Consigo falar disso sem isso ser uma dor no meu coração, porque é uma coisa que eu curei e que eu consegui fechar o ciclo desse trauma, né? De certa forma. Claro que de vez em quando tem uns flashbacks, principalmente com a minha filha, às vezes tem uns cuidados, umas cautelas que talvez uma pessoa que não passou por isso não tenha tanto, mas
é algo que faz parte de você, mas que não precisa ser algo ruim, vamos dizer assim, né? Eu não tô aqui querendo dizer que os traumas que você passou, você vai passar totalmente ilesa, que uma vez que você fechar o ciclo, é isso. Não. Talvez fiquem algumas coisas que eu falei, alguns vestígios. Mas isso não define o seu valor e quem você é. Então, esse vídeo é pra te dizer que eu não sei onde que esse trauma, algum trauma que você passou, ele está te levando. Né? Algumas pessoas ficam ali no começo do poço, outras pessoas no meio, outras pessoas no fundo do poço. Mas se você tá no meio do poço, vamos dizer assim, essa eu diria que é uma das posições mais perigosas de se estar. Porque quando a gente chega no fundo do poço, é tão desconfortável que você pensa, não tem como ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou padecer. Né? Tipo, se piorar mais do que isso aqui, tipo, vai esculhambar o negócio pra sempre. Tipo, não tem retorno. Então, eu sinto que quem tá no fundo do poço, às vezes tem uma motivação ou uma força. Ela tem que tirar uma força extraordinária de dentro dela, porque, tipo assim, é isso aqui ou tudo vai se acabar. Eu preciso sair daqui. Agora, quando a pessoa tá no meio do poço, às vezes ela fica ali um pouco confortável. Não sei se você já ouviu aquela história do sapo que, se você coloca ele na água fria e for esquentando aos poucos, até a água ferver, pode ser que ele morra ali, né? Dentro da água. Porque sem perceber, vai esquentando mais um pouquinho, vai ficando, aqui tá confortável, tá gostando. Quando ele viu, já o negócio já ferveu e não deu tempo de sair. Eu acho que é a mesma coisa de quem tá ali com um pezinho ali no poço ou no meio do poço. Ele vai se acostumando com aquela situação desconfortável, com aquela sensação de inadequação ou com aquela coisa de, não, fulano tem que me pedir desculpa por isso, por aquilo, e senão eu não vou conseguir sair daqui. E será que você precisa mesmo dessa desculpa, desse perdão, pra você conseguir fechar esse ciclo? Ou será que você só precisa aceitar as coisas como elas foram, como elas são, e parar de tentar mudar essa pessoa e aceitar ela como ela é, por mais difícil que seja? E eu sinto que as pessoas têm muito isso com os pais, principalmente, né? A gente quer... As pessoas que a gente ama, é muito difícil aceitar que às vezes elas querem ficar na merda. Vou ser bem sincera aqui pra vocês, que nem eu falei, como uma pessoa que tem essa missão de ajudar pessoas, pra mim é muito frustrante, muito difícil quando eu vejo que a pessoa poderia ser tão mais, ela poderia ter uma vida tão melhor se ela decidisse mudar. Mas ela não quer. E você não tem como forçar isso. Mas você pode mudar em você. Essa necessidade de precisar que essa pessoa mude. Né? E seguir em frente com a sua vida. E parar de drenar toda a tua energia numa coisa que tá fora do teu controle. Então eu acho que esse vídeo é muito de tipo assim, cara, foca nas coisas que tá no teu controle. E o que não tá, deixa estar, deixa ser. Né? E se essa pessoa precisar sair da sua vida, vai ter que sair então. Pra você continuar. E aí, quando talvez vocês puderem conviver de uma forma melhor, ou essa pessoa está disposta a respeitar os teus limites, aí sim, talvez ela possa retornar. Mas saiba que, às vezes, a gente tem coisas que a gente tem que abrir de mão, né? Às vezes você vai ter que abrir de mão de pessoas, você vai ter que abrir mão de situações, você vai ter que deixar aí pra sua sanidade mental, pra você ter paz de espírito. E hoje em dia, eu, ao invés de ficar tentando mudar as pessoas que não querem mudar, eu oro por elas. E hoje eu vou te falar que oração é um negócio muito mais poderoso do que você ficar ali no ouvido da pessoa. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Todas a pessoa não vai te ouvir, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando aquela pessoa vai estar pronta pra mudar. Ele sabe da história de cada um. Então, eu acho que esse vídeo é de tipo assim... Pra que você... Primeiro, não espere esse trauma, essa questão que você tem não resolvida te levar pro fundo do poço. Porque quando você chegar no fundo do poço... se você não tá tendo força no meio do poço ou no começo do poço, imagina lá no fim. Isso já tá sendo difícil pra você. No meio do poço, vamos dizer assim, né? Porque no fundo do poço, apesar de ser mais fácil nessa questão de desespero, requer uma força extraordinária pra você sair dali. Mas é possível.
Eu acho que às vezes tudo que a gente precisa saber e entender é que é possível. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é a desculpa que você tá esperando de alguém. Eu não sei o que te aconteceu, qual é o seu trauma, qual é o seu passado, mas eu sei que você pode sair daí, você pode se curar, é possível, tá? Eu sei de 2 casos, eu vou falar nos meus stories, depois eu vou deixar salvo lá no meu Instagram, como é uma coisa mais pesada, eu não vou falar aqui nesse vídeo, que tá indo pro YouTube. Mas, se você tiver curiosidade, eu vou falar de 2 casos de pessoas que passaram por traumas extremos na infância, relacionado aos pais. Uma pessoa tá feliz, tá bem com a família, e a outra pessoa virou um psicopata. E eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre essas duas pessoas. Então, se você tem curiosidade, vai lá no meu Instagram, Jaque Freire, que eu vou falar um pouquinho lá nos stories e vou deixar salvo. Mas foi basicamente de tipo assim, as coisas que elas acreditaram, começaram a acreditar pós o trauma, né? Tipo, ao conviver com aquele trauma, o que foi que elas começaram a acreditar sobre elas mesmas. Essa foi a principal diferença. E se você acredita que você não consegue perdoar uma pessoa, se você acredita que você não consegue seguir em frente, você vai continuar onde você tá, porque é isso que você acredita. Então, eu acho que esse vídeo é um chamado não pra negligenciar, dizer, eu não aconteceu nada comigo e tal. Sim, aconteceu. Infelizmente, eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Mas é possível você sair desse lugar e fechar um ciclo e parar de gastar sua energia e ser drenada e ser engolida, consumida por esse trauma, ou por esse problema, ou por essa pessoa que tá te causando tanto mal. É hora de você olhar pra isso, fechar esse ciclo e seguir em frente aceitando que o que foi, já foi. Você não tem como mudar o passado. E o que é, tipo, se essa pessoa continua sendo o que é, você também não tem como mudar. Mas você pode ressignificar a sua história, olhar pra isso e ver as suas fortalezas ali, o que você aprendeu, o quão resiliente você se tornou por conta disso. E fazer escolhas na sua vida, talvez para proteger as gerações futuras, ou para quebrar ciclos na sua família, ou até só pra você ficar em paz. Tipo assim, essa pessoa, talvez ela nunca mude, talvez ela nunca me peça desculpa e tá tudo bem, eu tô bem com isso. Eu não preciso disso mais. Essa necessidade, ela já foi. Porque eu tô em paz comigo mesmo. Eu tô em paz sabendo que o que essa pessoa fez não tem nada a ver comigo. Não é porque eu sou uma pessoa que não tem um valor ou que mereça esse tipo de coisa. Não. Saiba que todas as coisas ruins que fizeram com você não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa. E isso você não tem como mudar, essa pessoa. Então você segue em frente, olha, isso aqui não tem a ver comigo. Essa pessoa, ela deu o que ela tinha. Se ela tinha maldade, ela deu maldade. Se a pessoa tem bondade, ela dá bondade. Então, essa maldade que te fizeram não tem nada a ver com você. Deixa isso com a pessoa. E não deixa que isso consuma a sua alma e te leve pro fundo do poço. Tá na hora de você sair daí, tá na hora de você olhar pra isso, aceitar as coisas como elas são e viver a sua vida. Vai usar essa energia pra você fazer uma coisa incrível pra você. Né? Eu sei que parece muito simples, né, só falando, e talvez te leve anos, né? Eu sei disso porque eu já fiz esse movimento, que nem eu comentei aqui com vocês. Então, pra mim, não foi assim, tipo, do dia pra noite. Primeiro que já demorou anos pra minha mente conseguir acessar aquilo, né? Uma vez que eu consegui acessar, eu passei por vários estágios. Talvez você sinta muita raiva no começo. Talvez você chore. Eu recomendo que, se você puder, tenha uma ajuda profissional. Né? Procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém um terapeuta, alguém para conversar sobre esse assunto e te ajudar a navegar. Eu tive algumas conversas e a psicóloga até trouxe algumas perspectivas de tipo assim, porque eu até me senti assim culpada por algumas coisas, no sentido de tipo assim, por que eu não falei pros meus pais, né? E agora, aí ela trouxe, a minha psicóloga trouxe essa perspectiva de, tu era uma criança, tu era muito pequena. Não tava nem conseguindo fazer sentido pra ti exatamente o que tava acontecendo. Então, até foi na fase adulta que eu comecei a entender de fato a seriedade daquilo. Então, talvez tenha coisas que você passou que no momento você nem entendeu direito o que tava acontecendo. E você fez o melhor que você pôde
principalmente se foi algo que aconteceu na sua infância, entenda que falharam com você. Você deveria ter sido protegida. E não é sua culpa. Nada que aconteceu foi sua culpa. Então, e aí com essa paz no seu coração de que, tipo assim, eu não poderia ter sido uma pessoa diferente, não poderia, nada que eu poderia ter feito diferente pra prevenir isso. Porque não está em você, o problema está na pessoa que fez isso. Então, a partir do momento que você reconhece isso e aceita o que foi, você consegue fechar esse ciclo e se movimentar na direção da sua cura. E, que nem eu falei, vai ter pessoas que vai precisar de terapia para se curar. Vai ter pessoas que vai precisar liberar perdão, né? Eu sempre recomendo liberar perdão. Vai ter pessoas que vai precisar de oração. Vai ter pessoas que vai precisar olhar para toda a sua história e ver que aquilo ali foi só uma coisa ali pequena na sua história, mas que fez você ser quem você é. Se você é resiliente hoje em dia, foi porque você passou por dificuldades na vida. Eu vejo isso muito com imigrantes. Gente, não tem gente mais forte e resiliente do que imigrante, porque principalmente se for refugiado, porque já passaram por muitas coisas até chegar onde estão. Então, isso vai construindo, eu diria assim, caráter, né? Que a pessoa vai ficando cada vez mais resiliente. E saber que, apesar disso te ajudar a construir caráter, isso não define quem você é. No sentido de que, tipo assim, não é porque a pessoa te fez algo mal que você merece receber coisas ruins, ou que o seu valor é menor, ou que você não é amada, que você não é... Enfim. Eu acredito que todos nós temos um Pai Criador que nos ama, que zela por nós, independente das pessoas desse mundo errarem conosco. Então esse vídeo é um chamado para você aceitar, fechar o ciclo e seguir em frente. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e até mais.